Bem-vindo ao canal Escatológico. No Novo Testamento, podemos perceber que a comunidade cristã vê em si mesma a comunidade dos santos, dos chamados por Deus, cuja razão de ser está em Deus e em Jesus Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 1, versículo 1, 1 Coríntios 1, versículo 2. Essa comunidade sabe que, nesta condição, ela está separada dos pagãos que adoram ídolos. 1 Tessalonicenses 1,9. Mas há uma outra linha de separação. Esta entre cristãos e judeus. Mesmo depois de consumada a separação entre a igreja e a sinagoga, Paulo ainda teve que lutar energicamente contra a influência na comunidade da ideia judaica da justificação pelas obras. Então, finalmente, constatamos, nos últimos escritos do Novo Testamento, uma terceira linha divisória, desta vez entre a verdadeira e a falsa doutrina. A comunidade devia afastar do seu meio os hereges contumazes, embora fizessem eles profissão de fé em Cristo. Lendo os livros do Novo Testamento, não é possível conhecer com clareza quais eram as heresias em questão, porque as suas informações são unilaterais, uma vez que refletem um ponto de vista dos seus autores, os quais frequentemente imprimem à polêmica um tom desacreditante. Tratam somente os pontos que lhes interessam. Não se sabe até que ponto os vários autores conheciam as heresias. Eles dispunham provavelmente de informações fornecidas pelas comunidades. Em todo caso, podiam supor que elas conhecessem as heresias que as ameaçavam. Não era necessário, por isso, fazer uma exposição detalhada das falsas doutrinas, bastavam as alusões a elas. Devemos, portanto, comparar as referências às heresias contidas nos diversos escritos e procurar explicá-las pelas ideias religiosas contemporâneas não cristãs. Na verdade, todas as heresias combatidas nos diversos escritos têm traços semelhantes, mostrando um movimento em formação, o qual somente mais tarde se tornou claro: a gnosis, que iria se tornar um sério perigo para a fé cristã, não apenas antigamente, mas também atualmente. Hoje é geralmente admitido que as heresias combatidas nos livros mais recentes do Novo Testamento trazem a marca da gnose judaico-cristã. É necessário, pois, conhecer a gnose para conhecer todas essas heresias atuais melhor, com o fim de combatê-las. Devemos entender que a gnose não é propriamente uma religião, mas antes uma nova concepção a respeito do ser humano, a qual, vinda do Oriente em tempos pré-cristãos, invadiu especialmente nos 2 primeiros séculos depois de Cristo todas as religiões e, em parte, também a filosofia. O homem não vê mais o mundo como a sua pátria, mas como algo estranho, sujeito ao governo tirânico de potências hostis, os espíritos astrais, cujo campo de domínio o separa da sua verdadeira pátria, o mundo transcendente da luz. Deste mundo da luz, o homem foi precipitado na matéria e passou assim a pertencer de corpo e alma ao mundo do mal, que para eles é esta realidade. Mas ele traz em si o pneuma, ou espírito, isto é, uma centelha do mundo da luz, o qual constitui o seu verdadeiro ser. Vindo o enviado do mundo da luz e comunicando ao homem o conhecimento da sua pátria celeste, quem o ouve encontra salvação neste conhecimento, ou gnose, conhecimento do seu verdadeiro destino, porque no ouvir ele já segue o enviado celeste, o qual lhe abre o caminho que, através do mundo do mal, leva-o ao mundo da luz. Então tem algo aqui muito de platonismo, né? Nós podemos perceber.
E quando o homem percebe em si a centelha da luz, diz a gnose, que é o seu novo eu, ele então está salvo através do conhecimento e não precisa então da obra redentora de Cristo. Depois disso, o que ele fizer ao sofrer neste mundo até a sua morte é indiferente, porque o elemento terreno não pode atingir o seu novo eu. Quando Paulo falou no Areópago a respeito da ressurreição do corpo, os gregos ficaram muito perturbados, porque certamente eles tinham para eles que o mundo material é ruim. Já existia ali o conhecimento e a propagação dessa filosofia da gnose. Desta concepção, a respeito da gnose, se originaram entre os gnósticos duas atitudes diferentes a respeito da conduta moral. Os libertinos não se sentiam obrigados a prescrições morais, porque a moral também pertence a este mundo mau, que não tem nada a ver com o mundo celeste. Nota-se, por outro lado, entre os gnósticos, uma ascese rigorosíssima, um esforço para guardar a maior distância deste mundo, com o fim de demonstrar, assim, a nova existência pneumática, ou a existência do espírito. Então, existe uma frase que é altamente gnóstica, que, se não me engano, é assim: nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma existência ou uma experiência material. Acho que é mais ou menos isso. Então, esta frase é gnóstica, porque o cristianismo não adota o dualismo, Não adota o dualismo. Quer dizer, a separação entre corpo e alma é boa. Não, é ruim. A separação entre corpo e alma significa que o homem está morto. O homem completo é corpo e alma. Então a gnose afirma que a redenção não se dá nem pela ação do homem, nem pela livre ação de Deus, mas pelo conhecimento do verdadeiro eu transcendente, transmitido pelo enviado. Então as doutrinas de Nova Era também acreditam nessas afirmações. A fé cristã, então, ela se viu obrigada a entrar em polêmica com este mundo da concepção gnóstica. Esse embate que continua até hoje. A fé podia, talvez, aproveitar a imagem do mundo da gnose e algumas das suas representações do homem e da redenção. Mas sendo o mundo criação de Deus e a salvação um dom de Deus, ela foi obrigada a combater a gnose. Os vários escritos do Novo Testamento travaram este combate, cada um a seu modo. Por exemplo, no que diz respeito à carta aos Colossenses, os hereges de Colossos, daquela cidade, queriam ser cristãos, mais cristãos do que os outros. Eles julgavam os seus irmãos na fé. A carta aos Colossenses combate as falsas ideias destes hereges, cujo caráter gnóstico judaico todos reconhecem, divergindo apenas nas suas particularidades. A carta supõe a heresia conhecida dos destinatários, pelo que se dispensa de expô-la pormenorizadamente. Os hereges se distinguem dos outros cristãos já pela atitude externa. Observam rigorosas prescrições alimentares, praticam uma ascese rígida, celebram certos dias, como a lua nova e o sábado, e observam certas prescrições de purificação, provavelmente se circuncidavam. Estas práticas denunciam influências judaico-legalistas. Encontram-se também alusões ao caráter gnóstico da heresia. Ela é chamada de filosofia. Com muita frequência aparecem na carta conceitos fundamentais da doutrina gnóstica: sabedoria, inteligência, conhecimento, perfeição, plenitude. Eles são sempre empregados em sentido ortodoxo, até sabedoria no capítulo 2, versículo 23. A partir do versículo 20, Paulo diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças?
Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Com isso se afirma que o que os hereges prometem, a verdadeira fé oferece em sentido próprio. O caráter gnóstico da heresia aparece especialmente no culto dos anjos, que são espíritos astrais, provavelmente a mesma coisa que os elementos do mundo e os principados e as potestades. Com isso, certamente se faz referência aos arcontes gnósticos, que, como potências do mal, dominam no espaço entre a luz superior e a luz que está nos homens. O gnóstico tem a liberdade de servir ou não aos arcontes, porque, em virtude do pneuma, ele está propriamente subtraído deste mundo. Os arcontes exigem dele obediência e adoração. Ele, porém, pode enganá-los com um culto puramente externo ou também resistir abertamente. Os cristãos gnósticos de Colosso certamente prestavam culto aos arcontes e se submetiam a certas prescrições para se disfarçarem diante deles. Vejam só que era uma vida totalmente aprisionada, a mente aprisionada dentro de uma heresia. Colossenses também rejeita o dualismo gnóstico, mundo da luz, mundo das trevas. Também as potências das trevas foram criadas por Deus em Cristo. Em oposição aos sistemas gnósticos, as potências do mundo se acham incluídas na obra redentora de Cristo, embora não se veja com clareza como esta redenção possa ter eficácia para elas. Então, Paulo diz em Colossenses que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Na maioria das heresias, esse pensamento gnóstico ele está muito bem inserido e, de certa forma, também dissimulado. Podemos dizer que é um ministério de todo cristão combater esse tipo de pensamento.